Então, minha gente, esse é um vídeo de desabafo. Não é um vídeo dos quais eu estou acostumada a fazer. Não vai ter edição. Eu vou postar do jeito que eu tô gravando. Não, eu nunca uso maquiagem, então não tô usando maquiagem, eu nunca uso, mas uso às vezes um gloss, também não vou usar. Ainda tô de pijama, acordei faz um tempo já, mas não tive nem coragem de tirar o pijama. E tava aqui, queria conversar com vocês e compartilhar algo que aconteceu comigo ontem. Então, eu sou uma engenheira eletrônica aposentada e depois de aposentada, né, que eu também tive um câncer de mama bem agressivo, e já estava mais ou menos perto de me aposentar, então eu resolvi cuidar um pouco mais da minha vida e acabar com o estresse do trabalho, que é um trabalho que eu amo, que eu amava, mas que já tinha passado o tempo, né? Já estava na hora de eu pensar um pouquinho mais em relaxar, pensar um pouquinho mais em mim. Então, depois do câncer que eu tive em 2013, eu fiz um tratamento muito pesado, muito forte mesmo, porque era um câncer extremamente agressivo, mas estou aqui, já vai completar, daqui a pouco completa 10 anos, eu estou bem, graças a Deus, e me aposentei e resolvi cuidar um pouquinho de mim, né, da minha vida, e meus filhos moram fora do país, e há 2 anos e meio atrás, eu e ele, né, eu e meu marido, a gente resolveu sair um pouco pelo mundo visitando esses filhos. E aí começou a pandemia e a gente ficou lá na Nova Zelândia. A gente estava lá quando começou a pandemia, a gente ficou lá na Nova Zelândia por 2 anos. E agora nós estamos aqui na Califórnia, na casa do nosso filho, nos preparando para voltar para o Brasil. Bom, o que é que eu tô. Que conversa é essa, né? O que é que eu tô querendo falar? Depois que eu me aposentei, eu resolvi me dedicar a algo que eu gostasse, que me fizesse bem e que pudesse ter algum retorno financeiro também. E uma das coisas que eu gosto muito é fotografia. Fotografia é algo que envolve não só a ciência que eu amo, como a arte que eu também amo. São duas coisas que eu amo muito. Eu também sou artesã e perdi um pouco das habilidades depois da quimioterapia e não pude mais fazer os trabalhos que eu fazia, porque eu me cortava com muita facilidade, eu não perdi um pouco da firmeza nas mãos. E eu resolvi então me dedicar à fotografia. Então passei esses 2 anos e meio todo estudando, praticando, né? Principalmente na Nova Zelândia. Eu fiz vários cursos também, cursos caros. Fiz cursos presenciais lá na Nova Zelândia, fiz alguns cursos online também. E peguei uma parte muito grande das minhas economias, né, do meu tempo de trabalho e investi em equipamentos. Então, comprei muitos equipamentos, equipamentos bons. Vocês sabem que fotografia o equipamento é muito caro e eu investi em equipamentos. E ontem eu resolvi fazer um vídeo para o canal e sair com a minha nora, minha neta e meu marido. A gente foi para alguns lugares interessantes aqui de São Francisco. Tiramos muitas fotos lindas e depois tiramos umas fotos num ponto bem específico, à noite da cidade, que ficaram muito bonitas também as fotos. E viemos para casa, paramos num restaurante, numa lanchonete para comprar um lanche. E nesse momento, meu marido ficou com minha neta no carro, eu desci com minha nora, e nesse momento alguém abriu a mala do carro e levou todos os meus equipamentos. Inclusive um drone também, um Mavic 2 Pro, duas câmeras,
a várias lentes, tudo que eu tinha levado, porque eram várias condições de fotografia e pensei na possibilidade de fazer um filme também, então levei o drone e estava tudo na mala do carro e alguém chegou e rapidamente abriu a mala, o carro estava ligado, então a mala estava destravada, rapidamente abriu a mala e saiu em disparada, um carro parou atrás. Não foi tentativa de assalto de que foi procurar um carro aberto, não. Ele foi específico no nosso carro. Então, ele provavelmente nos viu em algum local que a gente estava e nos seguiu. E foi lá e levou todos os meus equipamentos muito caros. O valor foi muito alto perdido, né? Para recuperar esses equipamentos vai dar um bocadinho de trabalho. E aí eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito, mas muito mal. E também as fotos que eu tinha tirado, né, os filmes que eu tinha feito para colocar aqui no canal. E foram embora. Várias fotos da minha neta e alguns cartões de memória com outras fotos que eu ainda não tinha formatado os cartões. Então, assim, eu fiquei muito mal, muito mal. E meu filho também, minha nora, ela ligou para a polícia na hora lá, mas a polícia praticamente não fez nada, né? Disse, você tem vídeo, tem alguma coisa que possa provar? A gente não tinha, a lanchonete que a gente tava não tinha câmera também. Bom, a gente vai fazer um BO, mas tá perdido, né? Tá perdido. E aí eu fiquei péssima mesmo. Meu filho e minha nora, meu marido, todos ficaram muito tristes, né, e preocupados comigo, porque eu estava investindo muito nessa área e comprei todos os equipamentos usando as economias da família, né, minha e do meu marido, não todas, mas uma grande parte dessas economias eu usei para comprar esses equipamentos, porque o objetivo era fazer esses cursos, me aperfeiçoar, que foi o que eu fiz, né, estudar bastante e quando voltar para o Brasil, usar de forma profissional esse talento para ser um recurso a mais. Vocês sabem que a aposentadoria não é suficiente no Brasil, né? E aconteceu isso. E aí eu fiquei imaginando quantas vezes isso acontece com pessoas, fotógrafos, que só tem isso como recurso para seu sustento, e não só fotógrafos, como outras pessoas, como essas pessoas não ficam, né? A condição deve ser muito mais difícil, porque eu tenho uma aposentadoria pequena, mas tenho. Então, a condição deve ser muito mais difícil. E aí eu fiquei imaginando, né? Tem aquela história de vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Não é muito assim, né? Na hora que as coisas acontecem, a gente diz, porque os anéis também não ficaram, né? Eu quero os anéis, eu não quero só os dedos, eu quero os anéis. Mas nem sempre as coisas acontecem desse jeito. E eu hoje acordei triste com toda essa situação, claro, mas eu comecei a pensar em coisas que eu precisava pensar, né? Precisava pensar. Então, a gente estava num carro, alguém seguiu a gente, alguém podia ter assaltado em vez de furtado, né? Alguém poderia ter, meu marido poderia ter reagido, eu poderia ter reagido e a gente ter sido ferido, até ido a óbito, né? Minha neta estava no carro, ele poderia simplesmente não abrir a mala e tirar, eles poderiam ter entrado e saído com o carro. Então, assim, são coisas que ele poderia ter seguido a gente até em casa e saber onde meu filho mora, em vez de, se a gente não tivesse parado naquele lanchonete, né? Ali ele já pegou o que ele queria e foi embora, não seguiu a gente. Então, assim, existe um versículo bíblico, eu sou evangélica, eu tenho uma fé enorme em Jesus, né? E tem um texto bíblico que diz que tudo coopera para o nosso bem. E eu creio absolutamente em tudo que a Bíblia fala, né? Então eu comecei a imaginar que muitas vezes a gente perde algo porque Deus está nos preparando
para receber algo maior. Às vezes a gente está com as mãos tão cheias de coisas, né? Ou o coração tão cheios de coisas que Deus não consegue preencher com coisas maravilhosas que Ele quer nos dar, porque não tem espaço. A gente ocupou o espaço tudo com aquilo que não é importante, né? Ou que não é o mais importante. Pode ser importante, mas não é o mais importante. Porque aquilo que Deus tem planejado para a gente é muito mais do que a gente possa imaginar, do que a gente jamais sonhou, do que a gente jamais sequer veio à nossa mente, ao nosso coração. E Deus tem aquilo planejado para a gente. Eu vivi isso na minha vida todo o tempo. Os milagres que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família são incontáveis. Se eu parar aqui para falar, esse vídeo não termina. Então, a esperança, né, de que algo melhor está por vir é algo que a gente precisa ter no nosso coração. O melhor sempre está por vir, né? E tudo coopera para o nosso bem. Tudo, tudo. Olha, quando a Bíblia diz tudo coopera para o nosso bem, é tudo. Não é só uma coisa ou outra, é tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão embaixo do seu propósito, não é? Então, eu não sei o objetivo disso, eu não sei por que isso aconteceu. Eu só sei que Deus tem um plano, né? Tem uma música que diz que Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Então, eu busco levar a vida assim, sabe? Meio poliana, sabe? Aquela coisa de, tá chovendo, mas eu tenho um teto para ficar. Eu tenho um teto, mas está muito calor aqui embaixo, mas eu tenho um ventilador para ligar, né? O ventilador está fazendo muito barulho, mas eu tenho algo para fechar os meus ouvidos para não ouvir esse barulho, né? Eu não tenho teto, mas eu tenho as estrelas, eu posso ver as estrelas quando eu não tenho teto. Então, assim, a gente precisa sempre esperar em Deus, não é? Esperar em Deus, porque Ele tem muito para nos oferecer, não é? Nada, nada, nada impede a mão forte do Senhor. Nada. E tudo que nos tiram, porque Ele permitiu para que algo melhor venha. Eu não estou falando isso, não é clichê para mim. Isso é a minha vida. Isso é a realidade, né? Eu não sei quando é que eu vou poder comprar todos os equipamentos que eu tinha, né? Eu não sei, mas com certeza eu vou comprar uma câmera mais simples, né? Da que eu tinha, uma lente mais simples. Ele levou várias lentes, né? Filtros e muitas coisas que eu tinha. Com certeza eu vou procurar algo mais simples para que eu possa continuar no meu projeto, né, de atuar profissionalmente na fotografia e esperar em Deus para que Ele cumpra o plano dele na minha vida, né? Eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir tudo que eu perdi, não é? E muito mais. E que Deus tenha misericórdia dessa pessoa que levou tudo isso, porque ninguém mexe nos filhos de Deus e fica impune. E aqui não tô amaldiçoando nem rogando uma praga. Eu tô somente dizendo que Deus tenha misericórdia, né? Jó, quando ele foi agredido verbalmente pelos amigos, quando ele estava passando por um momento muito difícil, ele orou pelos amigos para que Deus não pesasse a mão em cima deles, né? Então, é isso, que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, que ela encontre realmente um caminho, o verdadeiro caminho, que ela encontre Deus, que ela encontre Jesus, que ela transforme a vida, né? E que pelo menos para isso tenha servido, né? Tudo o que aconteceu, para que eu pudesse orar por essa pessoa e pedir que Deus mudasse a vida dela, que Deus mude a vida dela, né? E outra coisa também, a gente estava muito tranquila, eu estava muito tranquila, porque eu tô nos Estados Unidos, né? Então, não é o Brasil que você sai olhando para todos os lados e tem que ter cuidado, né? Nos Estados Unidos é diferente. E não é diferente, tá? O mundo, ele está um caos.
ele jaz no maligno, como a Bíblia diz, não é? E tá aquela coisa, um por todos, e Deus por todos, e ninguém por ninguém, e é isso. E a pandemia piorou muito essa situação. Então, você está no Brasil pensando assim, eu quero sair porque esse país não presta, porque tem muita violência. Realmente tem muita violência, muita mesmo. O meu marido já foi sequestrado junto com meu filho, aquele sequestro relâmpago. Foram os piores momentos da minha vida. Então, o Brasil realmente é difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não é só o Brasil. O mundo todo está assim, muito difícil. Então, a gente precisa cada dia mais se voltar para Deus. Por quê? Porque as situações difíceis na vida da gente, quando acontecerem, que acontece, né? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, as coisas que acontecem na vida da gente, a gente vai conseguir lidar com isso, com paz, com esperança, com tranquilidade, crendo que dias melhores virão, não é? Então, é isso. Eu vou continuar postando os vídeos aqui. Enquanto eu não tiver minha câmera, eu vou postar as aulas, continuar postando as aulas nas fotos que eu já tenho, ensinar para vocês isso. Daqui a pouco eu vou ter uma nova câmera. Sei que não vai ser igual nesse momento a que eu tinha, mas vai ser uma câmera também que me dê condição de trabalhar com a fotografia, não é? E é isso, né? Eu quis trazer essa mensagem para vocês porque eu fiquei imaginando quantas pessoas não passam por esse problema e ficam em situações até mais complicadas, porque era tudo que tinham para conseguir o sustento seu e da família, né? Filhos, às vezes. Então, tem esperança, né? Comece a pensar e a trabalhar para que as coisas sejam feitas e voltem de acordo com aquilo que Deus planejou para a sua vida. Porque Ele tem um plano para cada criatura. Fiquem com Deus. Tchau.